Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Você que está aqui assistindo esse vídeo nesse momento, espero que de alguma maneira Deus fale com você, tá bom? Eu vou direto ao ponto. Vou trazer hoje uma palavra, nesse momento, uma palavra mais para líderes. Alguém pode dizer, esse menino quer falar com liderança. Eu sei que alguns dirão isso, e conheço alguns que dirão isso. Mas o que Deus me manda fazer eu faço, e não tenho medo de fazer, porque sei que foi Deus que mandou. Então nesse momento vou pregar aqueles que Deus quer que eu pregue, tá bom? Se você recebe essa palavra e aceita, é porque Deus o fez. Se você recebe e não aceita, é porque Deus o fez. Então é Deus que faz todas as coisas, é Deus que opera todas as coisas. Eu quero ler um texto no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, a gente vai ler do 1 até o 35, ou seja, o capítulo todo. Diz assim a palavra do Senhor. Eu queria, antes de começar a ler, eu queria que você atentasse para a leitura, prestasse bem atenção, para você compreender, o contexto dentro dessa pregação. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Agora tu vai, pois, e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até as jumentas. Forte, né? Só para relembrar, quem está falando aqui é Deus através do profeta Samuel. Versículo 4. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos. Queneus era um povo que estava no meio do caminho. Retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destruais juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus retiraram do meio dos amalequitas. Só para você entender o contexto desse versículo 6, esse povo aqui, os queneus, quando o povo de Israel veio na sua subida, saindo da terra de servidão do Egito, esse povo não se opôs a eles e os ajudaram. Então, versículo 7, feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Veja bem, versículo 8, tomou vivo a Agag, que era rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. Verso 9, e Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então Samuel, ouvindo isso, disse assim: mas Saul, se tu executaste todo o mandato de Deus, então que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que eu ouço?
Então disse Saul: de Amaleque nós as trouxemos, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor, o teu Deus. O resto, porém, nós temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles totalmente. Então por que tu não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes, Samuel, eu dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí tudo, ou destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a desobediência é como um pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Quando nós lutamos contra a vontade de Deus, é como se fôssemos iníquos idólatras. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que tu não sejas mais rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor também, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é o homem para que se arrependa. Disse ele então: porque honra-me. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adores ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás a Saul e adorou ao Senhor. Amém. Só até aí, tá bom? Acho que é o bastante. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, amigos, vocês que estão assistindo nesse momento esse vídeo, vão assistir. Me perguntaram por que eu não faço live. Seria melhor fazer live. Eu não faço live porque eu tenho duas bênçãos aqui em casa. Uma bênção de próximo de 2 anos e a outra 3 anos e meio praticamente. E essas duas bênçãos, eu só posso fazer isso aqui quando elas estão dormindo. Se elas estiverem acordadas é complicado. E é difícil dormir. Eu estou aqui agora fazendo, reservado, mas a minha esposa está cuidando deles porque eles são uma bênção mesmo. E vocês sabem como é. Então eu prefiro gravar e aí você fica à vontade para ver quando quiser, tá bom? Deus abençoe a todos em primeiro lugar. Espero que Deus fale convosco nesse momento. Irmãos, o Senhor tem me chamado a uma pregação um pouco diferente. Eu tenho visto pregações muito bacanas aí, de consolo, de pregações de carinho, de afeto, pregações de Deus é amor e Ele o é, pregações de
que Deus vai fazer, que Deus vai realizar e vai ajudar e vai livrar, etc. E tal. E ele faz tudo isso realmente. Falar sobre isso é chover no molhado. No entanto, Deus tem me posto para pregar uma coisa um pouco mais, uma palavra um pouco mais pesada. E por eu ser jovem, né, as pessoas às vezes acham que isso é arrogância. Eu estou pregando e estou sendo muito duro, mas eu não sou duro por ser duro, irmãos. Eu não sou duro porque eu quero aparecer ou ser duro, não. Eu sou duro porque a palavra de Deus é dura, é estreita e é apertada. A porta é estreita, o caminho é apertado e poucos são os que entram. Poucos, irmãos, não adianta. Poucos. Então, eu vou pregar aqui agora para os que querem entrar, tá bom? Então, escute aí o que Deus tem a falar através desse homem pecador como você. O tema que Deus me deu para falar com vocês hoje é: quando o líder não ouve a voz de Deus. Quando um líder não escuta mais a voz de Deus, o que é que acontece? Por que é que esse líder não ouve mais a voz de Deus? E o que acontece quando isso ocorre? Quando ele não ouve mais a voz de Deus? O que segue depois disso? O que vem antes? O que o faz ser assim? E o que acontece depois? Eu tomei como base esse texto de 1 Samuel 15, porque é um texto muito emblemático acerca do abandono da obediência a Deus, da parte de um líder. Então eu sempre fui fascinado por esse texto, eu sempre fui fascinado por essa história, e eu quero compartilhar com vocês alguns conceitos acerca disso, tá bom? Se demorar um pouquinho, não saia não, assista tudo, assista com calma, veja com calma, analise, avalie a luz da Bíblia Sagrada, se está sendo pregada a verdade, ou se está sendo falado aqui o que o homem pensa, tá bom? Então, eu quero falar sobre alguns aspectos de um líder que se perdeu no caminho, de um líder que não ouve mais a voz de Deus. O primeiro aspecto de um líder que não ouve mais a voz de Deus é que ele não tem mais total confiança no agir de Deus. Ele não tem mais. A confiança dele é parcial, é circunstancial, é momentânea. Ele não tem confiança total no agir. E por esse motivo, por falta de confiança, ele começa a buscar subterfúgios humanos. Ele começa a buscar a sabedoria humana, que é maligna, diz a palavra do Senhor. Desculpe. E ele começa a buscar formas de prender o povo, não é nem de ser usado por Deus, é de ser reconhecido como alguém que é usado por Deus. Porque há uma diferença muito grande entre você ser usado por Deus e você ser reconhecido pelo povo que está sendo usado por Deus. Algumas pessoas, alguns homens de Deus são extremamente usados por Deus, mas só uma pequena parcela reconhece isso. Outros não estão sendo usados por Deus, algumas vezes estão sendo usados por Satanás, mas uma grande multidão os segue e acreditam ou pensam que ele está sendo usado por Deus. Isso alimenta o ego dele. E por isso, alguns desses líderes, pastores, bispos, apóstolos, alguns desses homens desvirtuaram o caminho, ainda que suavemente, ainda que a gente às vezes nem perceba, se não estiver em espírito e conhecendo a verdade. Por exemplo, a grande maioria desses homens, quando se perdem no caminho, eles começam a fazer campanhas infindáveis. Você abre o Facebook deles ou vai na frente da igreja deles, tem panfletos e tem outdoors. Aí o telefone as redes sociais dele é campanha disso, campanha daquilo. Infindáveis campanhas para prender o povo a um misticismo religioso. Se eu estiver fazendo a campanha, Deus vai fazer isso. Se eu fizer essa campanha, Deus vai fazer aquilo. É uma barganha espiritual, entre aspas, né? Porque a gente acha que porque está orando, porque está fazendo algo para Deus, quando na verdade isso é uma barganha espiritual. E com Deus ninguém barganha. São 7 semanas das portas abertas, 4 dias para a restituição disso, ou 5 terça-feira para a vitória naquilo, e por aí vai. Aí fotos e mais fotos do ministério, e posições, e fazendo assim com a mão, e com o olho fechado, e dando soco, e não sei o que.
E aí cria-se um status, cria-se uma imagem vitoriosa de um grande homem de Deus, de uma grande liderança. Isso vai alimentando o ego, o seu ego, que eu estou pregando para você que é líder. Isso vai alimentando o seu ego e você vai se inflando. E quando você vai ver, você perdeu o foco e agora você quer ser reconhecido. Isso é um problema terrível. E aí são postagens de vitórias e de shows, e chama pregador de cá, e chama pregador de lá, e anuncia isso, e anuncia aquilo, e eventos, e movimentos, e movimentos, e movimentos. E o Senhor diz: quem vos requeriu que vos ajuntasse e fizesse esse culto, essa solenidade, que não chega a mim como cheiro suave? Infelizmente, essa é a verdade. Aí, tem um segundo sinal de que o líder, o primeiro aspecto de que um líder parou de ouvir a voz de Deus, deixou de ouvir a voz de Deus, é que ele não tem mais confiança total no agir de Deus. Ele agora busca métodos, subterfúgios humanos para que as coisas aconteçam no ministério dele, na vida dele, no chamado dele. O segundo sinal que o líder perdeu a direção de Deus é que ele deixa de fazer aquilo para o que ele foi chamado e agora ele passa a fazer, ou ele passa a desejar fazer aquilo que Deus não o chamou para fazer. Isso é uma característica muito comum dos dias atuais. Pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, missionários, e aí as nomenclaturas são infindáveis. Eles se voltam agora à política. Eu não estou aqui, entenda, eu não estou aqui citando o nome de ninguém, mas o homem foi chamado a pastorear, tem um dom ou os dons da parte de Deus, e ele utiliza-se disso para se tornar popular, tornar-se conhecido, e agora ele quer buscar cargo político, ele torna-se empresário, dono de fazenda, fazendeiro, bens, constrói impérios, formatando, amontoando tesouros na terra. E fazendo isso, ele também induz outras pessoas a fazerem o mesmo. Quer ver? Você está no livro de Samuel, está no 15, né? Volta um pouquinho aí. Volta um pouquinho para o capítulo 13. A partir do versículo 8, eu quero que você veja comigo que isso é uma verdade absoluta. Diz assim, ó. Versículo 13, capítulo 8. Vamos ler aqui. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Samuel disse que viria, né? Em 7 dias Samuel disse que viria. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele do rei Saul. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica. E ofereceu o holocausto, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste, Saul? Saul respondeu: porquanto via que o povo se espalhava de mim, olha aí, e tu não vinhas nos dias que nós combinamos, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, esforcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste de forma louca, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. No entanto, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel. Só até aqui, tá bom. Só até aqui o verso 14, tá ótimo. Pronto. O que é isso aí? O que significa essa leitura? Se você ler com atenção, primeiro Samuel, do 13, do 8 até o 14 aqui já tá bom. Você vai entender o seguinte:
O rei Saul foi chamado para ser rei, não foi chamado para ser profeta, não foi chamado para ser sacerdote. E ele faz o que não era do seu, que não era a sua obrigação, não era direito dele. Ele não podia queimar incenso, oferecer holocausto, sacrifício. Ele não podia, mas o fez. Então o Senhor imediatamente o rejeita. Ele ofereceu holocausto que não era para fazer. O profeta disse como deveria ser feito. Ou seja, a palavra de Deus foi dita, mas ele, sentindo que o povo fugia dele, ele disse: o povo fugia, escapava de mim. E aí eu tive que arrumar uma maneira de segurar o povo. Exatamente o que acontece hoje. Os pastores sentem que o povo está saindo e eles se enlouquecem, eles querem de alguma maneira segurar o povo na igreja, querem que a igreja esteja cheia, querem ser vistos por multidões. Essa é a grande verdade. E aí vem eventos, e aí gasta fortunas com eventos, e gasta dinheiro com isso, com aquilo, enquanto as ovelhas na sua própria igreja perecem fome, passam necessidade, tem a sua luz cortada, o seu filho não tem um calçado decente para ir para o colégio, enquanto até mesmo os obreiros que estão no campo missionário passam fome, passam necessidade. A gente os líderes buscam subterfúgio para ser notados, para serem vistos, para não perder o povo. Sem compreender que Jesus disse: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. Irmãos, eu não me preocupo com o resultado da minha pregação. Eu não me preocupo. Deus sabe do meu coração. Eu me preocupo com a minha obediência à palavra que Deus me deu. Porque às vezes o pregador tenta sair. A gente sente que não está sendo bem recebido e a gente tenta mudar o contexto. Você está ouvindo uma pregação hoje, você vai ouvir ela daqui com 30 anos igual. Porque eu fui chamado para isso. Se eu estiver vivo ainda, se Jesus não voltar, se eu não partir, você vai ver a mesma pregação. Vai ficar guardado aí, né? Ficar guardado aí na memória aí do YouTube, do Facebook, sei lá mais o que. Você vai ver. Então, a preocupação dos líderes é serem notados, é serem bem aceitos, aplaudidos. Eu digo um A ou um B e eu preciso ser aplaudido. E eu digo: se você não aplaudir, você não está fazendo o que aqui? Eu não ouvi um glória, eu não ouvi um aleluia, essa igreja é fria. Não, irmãos, não. O homem de Deus, ele não se preocupa com a reação de lá para cá. Ele se preocupa com a reação de cima para baixo. Ele se preocupa que se aquele que formatou esta palavra lá no céu, se ele vai aprovar a sua forma de pregar o que você está falando. Então é preciso entender essa verdade. O segundo sinal de que um líder perdeu a direção de Deus é que ele deixa de fazer aquilo para que foi chamado e passa a fazer o que Deus não chamou ele para fazer. Tá bom? Isso vai direto para você que sabe que está vivendo essa realidade, em nome de Jesus. O terceiro sinal, irmãos, de que da perda da comunhão de um líder, da perda da comunhão plena de um líder que foi levantado por Deus, que Deus chamou realmente, é perder a convicção de que a vontade de Deus é plena, de que a vontade de Deus é absoluta. E com isso, ela dá sim, essa pessoa, ele, dá sim ouvidos a quem não era para ele dar ouvidos. Ele dá ouvido ao povo que era para ele guiar, esse povo, só que agora ele não guia esse povo. Agora ele dá ouvidos a esse povo e esse povo é que guia ele. Agora é a vontade desse povo que prevalece sobre a vontade de Deus que foi passada para ele. Eu vou te dar um exemplo atual. Esses líderes, esses homens, eles fazem aquilo que vai agradar a massa, pregam o que irá manter o povo perto dele. Você pode observar, você vai para um ministério que está começando, aí você chega lá, aí o pastor é firme, é duro, vibrante, prega a verdade, né? Exorta o povo à santificação, à conversão, ao abandono da natureza do velho homem. E aí o tempo vai passando e a priori
O povo vem, porque a palavra de Deus, quando é pregada de verdade, o povo vem e o Espírito de Deus faz o papel dele, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que o líder quer mais do que o que Deus enviou. E aí ele começa a modificar o texto. Ele começa a modificar a forma de pregar. Ele começa a mudar completamente o teor da pregação. E de repente, quando ele vai ver, ele está completamente longe. Ele começa a pregar só aquilo que o povo, que anima o povo. Se ele traz uma palavra e essa palavra não traz glória a Deus, aleluia e aplausos, ele começa a observar que alguns jargões, algumas palavras que ele utiliza, essas palavras fazem o povo glorificar e aplaudir. Se perdeu esse líder. Ele se perdeu completamente. Sabe o que alegra o meu coração quando eu estou pregando? É quando a igreja fica bem caladinha. Silêncio, todo mundo prestando muita atenção. É aí que alegra o meu coração. Porque eu sei que ali há pensamentos voltados para os erros que estão sendo cometidos. Porque onde há abundância de festa, ali há loucura e não há sabedoria. Mas onde há contristamento de alma, pensamentos voltados para a realidade, ali sim o homem pode se apresentar de forma despida para Deus. Então, eu quero ler com você alguns textos aqui para mostrar a base do que eu estou falando, tá bom? Primeiro eu quero que você leia comigo Êxodo, capítulo 32, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. A gente vai ler do 19 até o 24. Êxodo, esse texto é muito conhecido, irmãos. Muito conhecido. Êxodo 32, do 19 em diante. Diz assim: E aconteceu que chegando ele ao arraial, ele, Moisés, após ter subido o monte, ter recebido as tábuas do mandamento de Deus, ele, chegando ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo até que se tornasse em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxe tamanho pecado? Então disse Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão diante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele disse: Quem tem ouro, arranque-o e derrame-no e lancem no fogo. E aí então saiu este bezerro. Bom, só até aí. O que é isso aí? É exatamente o que acontece hoje. Quem estava na liderança naquele momento ali era Arão. Arão estava liderando ali naquele momento. E aí o povo começou a reclamar porque Moisés estava demorando, porque a vontade do povo era uma e a vontade de Deus era outra. E o povo apertou Arão e Arão fez a vontade do povo. E o preço foi pago. O preço sempre é pago. A liderança que aceita que o liderado lidere ele não é digno de ser líder. Agora, a liderança deve ser estabelecida de acordo com a vontade de Deus que está exarada nas Escrituras. O grande problema é que algumas lideranças dizem: não, eu dou a última palavra, nós nos reunimos, etc e tal. Só que na hora de pregar o evangelho, na hora de subir no altar e pregar a verdade, essa liderança foge do teor. Pega-se um texto fora do contexto e aí cria uma situação para que o povo glorifique, se alegre. E a alegria do povo de Deus não é barulho, zoada, não são fenômenos naturais. A alegria original, verdadeira do povo de Deus é quando o Espírito Santo mostra que o homem pecador arrepende-se e aceita Cristo. Não é que ele vai lá na frente porque o pastor disse que a vida dele vai mudar, que a partir de agora ele vai ser
abençoado, ele vai receber de Deus coisas maravilhosas, que agora Deus vai cuidar dele, sabe? Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Nada disso, irmãos. É porque ele ouviu a palavra e ele compreendeu que agora ele deve sim ser uma nova criatura. Que ele era sim um moribundo andando entre os sepulcros, um gadareno sujo, vil e desprezível, andando entre os sepulcros, dormindo em cima das catatumbas, se ferindo, se machucando, preso por grilhões demoníacos, mas agora a palavra o libertou e ele não quer mais essa vida, porque o Espírito de Deus agora habita nele. Não tem nada a ver com o que Deus possa fazer por ele, mas tem tudo a ver com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por ele. Essa é a conversão verdadeira. Outro texto, volta lá onde a gente estava lendo, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 15, um versículo só. Ó. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram. Lê o 14 primeiro. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelha é este que eu ouço, e mugido de vacas? Disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Sabe o que é isso aqui, irmão? É quando o líder dá ouvido ao povo. É quando o líder quer agradar o povo. Se o líder quer agradar o povo, o líder se perdeu, irmãos. Irmãos, a única obrigação do líder é agradar a Deus. Se o líder quer agradar o povo, ele se perdeu no caminho. Ele pode jogar a culpa em quem ele quiser. A culpa é de fulano, de ciclano, de beltrano. Mas se ele prega querendo agradar quem está ouvindo, ele se perdeu. Ele está buscando vanglória e não glória. Então, não se preocupe se a sua pregação é dura. Vai ter líder que não vai gostar, você não vai ser chamado por ninguém para pregar nas lideranças. Não tem problema. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não foi enviado. Só vou pregar onde Deus me enviar. Só vai vir até a frente quando eu pregar o evangelho para aceitar Cristo quem Deus mandar. Só vai se converter o líder que Deus fizer. Toda obra é do Senhor. O homem não faz. O homem não tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. O líder que entende que sua única função, irmãos, a única função, a única obrigação, o seu único dever como líder é ouvir a voz de Deus, que é a sua palavra escrita, está aqui. Não é o que o profeta, que a profetiza, que a irmãzinha não sei das quantas, que o fulano de tal, o vaso, a vaza, a varoa, o varão. Nada disso. Ainda que eles possam ser usados em concordância com a palavra, mas o líder deve ouvir a voz de Deus através da sua palavra bendita. E ele deve obedecê-la. Não tem de Deus a aprovação para liderar aquele homem que não lidera segundo a palavra de Deus, aquele homem que não vive o evangelho segundo a palavra de Deus, que não prega a palavra de Deus sem invenções. Não tem. A função dele é obedecer a palavra de Deus, o que Deus manda, o que Deus diz, o que Deus ensina na sua palavra. Essa é a obrigação. Podem vir situações, dificuldades, ele pode ser tentado, vai ser, ele pode ser provado, vai ser, ele pode passar dificuldade, vai passar, mas ele não pode abrir mão da palavra de Deus. E eu já caminho para encerrar. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, dentro desse mesmo contexto, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do versículo 60. João, capítulo 6, a partir do versículo 60, diz assim a palavra do Senhor. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Senhor Jesus, dura é este discurso. Quem pode ouvi-lo? Quem pode suportá-lo? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque sabia bem
Jesus, desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for enviado ou não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: querem vós também ir? Vão embora, retirai-vos. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde ou para quem iremos, se tu tens palavra de vida eterna? Pronto. O que é isso aqui? Se você observar esse texto, quem está falando aqui é Jesus. Ele está pregando aqui algo muito simples. Se você for ler, ele está falando sobre ele mesmo, quem ele é, o pão vivo que desceu do céu. Então ele começa a pregar isso para o povo de Israel e o povo rejeita ele. Quem rejeita ele? Os satanistas, os umbandistas, os ateus? Não. Quem rejeita ele são os discípulos. Aqueles que o seguiam já de muito, já caminhavam com ele e rejeitaram ele. Mas no momento em que aqueles homens rejeitaram Jesus, você pode observar, se você tiver com a sua Bíblia na mão aí, você vai ver no versículo 66 e 67. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás, já não andavam mais com ele. Aí no versículo 67 ele dá lição para os pastores de hoje, para quem eu estou pregando, para os líderes de hoje. Desde então disse Jesus, versículo 67, aos 12: quereis vós também? Vão, retirai-vos. Ele não mudou o discurso dele, a pregação. Ele não disse: fiquem aqui, fiquem do meu lado, permaneçam comigo. Não, irmãos. Ele disse: vão embora. Vocês querem ir? Pode ir. Ele não mudou a pregação dele para agradar ninguém. Ele pregou a verdade e não se preocupou com nada, com o resultado de lá para cá. Por quê? Porque ele sabia exatamente quem o tinha mandado e o que ele deveria pregar. Ele sabia que ser duro, que trazer uma palavra que não agradasse o povo, era parte do seu chamado. Então ele precisava fazer. Hoje, infelizmente, a liderança quer agradar os homens para que os homens não saiam de perto. Se o cara for empresário, passa a mão na cabeça dele. Se o cara tem um dízimo alto, faz tudo para que ele fique pertinho. Não, perdoa o bichinho. Não, Deus é misericórdia, Deus é perdão. É misericórdia e perdão. Mas ele é misericórdia e perdão falando a verdade. Porque hoje eu estou pregando assim porque eu amo quem está ouvindo. Não é porque eu tenho raiva de alguém. Não é porque eu estou me vingando de alguma coisa. É porque Deus trouxe ao meu coração. Porque eu oro a Deus e peço: Senhor, traz ao meu coração amor pelo teu povo e faz com que eu pregue aquilo que eles precisam escutar. E isso, por isso eu estou pregando essa verdade. Deus não está buscando homens, pastores, obreiros que mudem o discurso. Não. Não se dobrem aos costumes. Não se vendam pela circunstância ou pela necessidade momentânea. Pare com esse negócio de mimimi, rede social, em altar, subir no altar para agradar o povo. Para com isso. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós não somos coach. Nós não temos nada contra o coach mesmo, aquele que ensina, que autoajuda para ajudar o cara na vida social, profissional, etc e tal. Mas o pastor não é coach. O pastor é um homem arauto. Ele é um arauto de Deus. O pastor é um atalaia. Ele grita a verdade para que todos ouçam. Ainda que seja tido como louco, ainda que digam o que quiser dizer, mas o fim está bem aí, irmãos. Você acha que essa doença, essa enfermidade, esse coronavírus não faz parte do princípio das dores? Acorda. Esse é o princípio das dores. Deus me levantou nessa nação, nesse lugar, nesse momento, para falar. Pode ser 5 pessoas que vai ver, 6, 10, eu não me importo o número, mas os que vão escutar vão entender que esse momento Deus está chamando a igreja para acordar e parar com essa teologia da prosperidade, com essa teologia coach, que essa historinha de Deus vai fazer, a bênção vai chegar. Essa idiotice, irmãos. Vocês são um povo santo, escolhido por Deus, separado para boa obra. Para com isso. Pelo amor de Deus. Jesus teve, na sua tentação, Jesus teve um momento, a Bíblia nos ensina, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o Senhor teve fome. Satanás veio até ele, e eu vou encerrar aqui, e pegou as pedras e pôs na mão dele e disse: se tu és o Filho de Deus, então torna essas pedras em pães, transforma elas em pães. Por que Satanás fez isso, irmãos?
Porque ele sabia que o que Jesus tinha ali naquele momento era fome. Era a necessidade principal naquele momento, era fome. Mas Jesus não se importou e disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra vinda da boca de Deus. Ele quer dizer o seguinte, eu vou traduzir para você aqui. A preocupação principal de um homem de Deus, de um homem que tem uma missão. Cristo tinha uma missão, por isso ele não abandonou. O principal foco de um homem que tem uma missão é ele não focar naquilo que os olhos enxergam. Ele não focar naquilo que a gente pode ver. Ah, mas a gente tem que pregar isso para o povo ficar assim. A gente tem que pregar aquilo. De jeito nenhum, irmãos. O evangelho, ele é um só. Na crise, na bonança, no monte, no vale. Ele é um só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo pecador que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não está falando desse tempo, irmãos. Ele está falando da eternidade. O problema é que os pastores sobem no altar, os pregadores sobem no altar para pregar esse tempo que nós estamos vivendo. Sobem no altar para dizer que a tua vida vai ser boa nesse tempo, que é nesse tempo a bênção, a vitória. E não é, irmãos. Aqui você pode ser abençoado por Deus, se Deus quiser que você seja, se você plantar. Gálatas relata isso de forma perfeita. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele também vai colher. É inevitável. Agora o povo de Deus precisa acordar para esses falsos pastores, falsos profetas, falsos pregadores. E os pregadores verdadeiros que estão nesse caminho precisam sair desse caminho. Eu sei que tem bons homens de Deus que, porque cresceram dentro de uma doutrina vitoriosa e triunfalista, estão indo por esse caminho. Jesus teve fome. Satanás não veio tentar ele primeiro dizendo assim, ó, olha, se tu me adorar, se tu me servir, se tu desistir da tua missão, eu vou te dar um carro importado, eu vou te dar uma Hilux, eu vou te dar uma casa, eu vou te fazer prosperar, crescer, tu vai ser rei. Nada disso. Nada disso. Ele foi na necessidade básica, momentânea. Mas Jesus primeiro suportou tudo para que você e eu pudéssemos ser salvos e não fôssemos condenados ao inferno. E você, pastor, obreiro, pregador, foi chamado para pregar isso. Para pregar que Jesus Cristo salva o homem da condenação do inferno. Nós fomos levantados e chamados para pregar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós somos chamados para mostrar ao povo que a crise vai vir e vai passar. Outras crises virão e passarão. Mas só aquele que faz a vontade do Pai permanecerá para sempre. Amém? Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida. Em nome de Jesus Cristo.